E aí, tudo bem? Eu sou o Edson Amorina, do blog Ligado em Viagem, e esse é o podcast Histórias de Viagem, em que toda semana eu vou contar um causo que passamos em nossa aventura pelo mundo afora. No episódio de hoje, eu vou fazer algo diferente. Eu vou aproveitar e fazer uma melhor apresentação do projeto, quem eu sou e também da principal fonte das histórias que pretendo contar aqui para vocês, o nosso blog Ligado em Viagem. E eu vou falar também sobre o making off do primeiro episódio, o que e como eu queria contar aquela história, e esse bate-papo vai acabar servindo também para eu pensar sobre melhorias para os próximos episódios. Então vamos começar por quem sou eu. Como eu acabei já dizendo, o meu nome é Edson Amorina Júnior. Eu sou de Osasco, São Paulo, e hoje eu moro na Alemanha, numa pequena cidade chamada Ettlingen, que fica a 1 hora para o sul de Frankfurt. A maior cidade que fica aqui perto é Karlsruhe, que tem uma universidade chamada KIT, que é até bastante frequentada por brasileiros que estejam fazendo algum programa sanduíche, intercâmbio ou mesmo pós-graduação. Lá no Brasil, eu tinha uma rotina bastante complicada. Eu morava em Campinas, por eu ter estudado e me formado na Unicamp, eu acabei ficando por lá e trabalhava em São Paulo. Então eu perdia praticamente 4 horas do meu dia no transporte, no busão, no fretadão, indo e vindo do trabalho. Era uma situação bem triste. E acabou sendo que nesse momento que eu conheci podcast. Como eu ficava muito tempo preso no mesmo lugar e nem sempre eu conseguia tirar aquele cochilo, eu acabava procurando e ouvindo os mais variados podcasts que tinham disponíveis. Felizmente, a minha esposa, e eu sou casado, foi transferida para cá, para a Alemanha, e eu vim de marido. Nos primeiros anos eu até consegui manter um trabalho remoto, mas com o passar do tempo, pela distância, pelas mudanças que acontecem, eu acabei ficando só como um stay home dad. Sim, eu também sou pai. Então, enquanto a Viviane ela trabalha no escritório, fora de casa, e o trabalho dela até exige que ela viaje bastante, então ela fica ausente algumas vezes, eu cuido da Olivia, cuido da casa e me dedico a alguns trabalhos remotos, principalmente ao blog que eu já vou falar. E já estamos nesse ritmo há 6 anos aqui em Terras Germânicas. E vamos falar agora de onde vai ser a principal fonte dos causos que eu quero contar aqui no podcast, que é o nosso blog Ligado em Viagem. Quando a gente se mudou para a Alemanha em 2012, a gente viu que era comum que expatriados criassem um blog para se comunicar com seus amigos e familiares. Mesmo que nesse ano já existissem outros meios de comunicação, como as redes sociais, o próprio Facebook, Instagram e também mensageiros como o WhatsApp, eles não eram assim tão parte do nosso dia a dia. Minha mãe, ou meu pai, sogros, eles não tinham essa facilidade de entender ou mesmo de saber o que eram. E a gente não queria só falar, a gente também queria compartilhar a nossa experiência em outro país e também as nossas fotos. E por esse motivo a gente acabou criando um blog de viagem, o Ligado em Viagem. No início a gente usou essa ferramenta de uma maneira bem despretensiosa. Era praticamente um diário onde a gente escrevia poucas palavras e publicava algumas fotos. Mas no final de 2014 e início de 2015, até um pouquinho pelo acesso que o blog estava tendo e pelo potencial que a gente viu, a gente resolveu dar uma atenção maior. E até tentando mesmo dar um ar mais profissional para o site. Hoje a gente já tem em torno de 500 publicações sobre mais de 40 países que a gente visitou, com dicas de planejamento, hospedagem, transporte, alimentação e, claro,
as nossas experiências como família nesses lugares. A gente até criou um slogan, que é o Antes de Mochila, porque a gente começou a nossa viagem como mochileiros na América Latina, mas agora com mala de rodinhas e filha pequena, porque estamos com viagens um pouco mais tranquilas, por mais que sejam distantes daquelas viagens mais usuais, e a nossa pequena sempre está com a gente. E além de contar sobre as nossas viagens, vontade de viajar e como que a gente curte esse mundão afora, a gente ainda tem a adição de sempre estar falando sobre nossa experiência e dia a dia morando em família aqui na Alemanha. Se a gente já tinha um blog, por que então criar um podcast? Como eu disse, eu sempre gostei dessa mídia. Eu comecei a consumir esse formato antes mesmo de saber o que era isso. O primeiro programa de áudio que eu ouvi foi o finado Lost in Lost, sobre a série Lost, em que eu baixava o MP3 sempre que um episódio da série que eu tinha assistido via meios legais ou não, acabava. Pra falar a verdade, eu não consumia como um podcast exatamente, já que eu não usava um feed, agregador, eu não tinha nem um iPhone na época. Mas foi a entrada para esse mundo. E como deve acontecer com todo criador de conteúdo, eu sempre tive a vontade de ampliar as fontes e as mídias produzidas no meu meio de trabalho. Hoje eu tenho um blog, tenho um Instagram, um Facebook, o Twitter. Eu uso muito pouco o YouTube, deveria usar mais. Então acabou que eu tive essa vontade de criar o meu próprio podcast. Mas eu nunca consegui encontrar o que produzir, como e sobre o que falar. Eu não queria apenas reproduzir em áudio um post de dicas ou relato de viagem. Ao mesmo tempo, eu não sei como ficaria uma discussão de mesa de bar, com vários participantes discutindo um tema de viagem específico, como hoje é muito comum nos podcasts de entretenimento ou mesmo podcasts de política. Foi aí que bateu uma luz. Por que não fazer um podcast de storytelling? Um texto no estilo de jornalismo narrativo, mas com uma adição sonora, com efeitos e trilha, de uma maneira que quando eu contasse uma história, o ouvinte fosse envolvido com sons que o levasse a pensar que estava vivendo o que está sendo contado. E assim nasceu o podcast Histórias de Viagem. Para o primeiro episódio, eu escolhi talvez a história mais marcante de nossas viagens, não só pelo fato em si, mas também por ter ocorrido em nosso primeiro mochilão, com destino à famosa Machu Picchu, sonho de muitos viajantes. Isso com certeza ajuda bastante em sua importância. O processo de produção foi dividido em 4 etapas. Primeiro, eu escrevi a história, lendo algumas partes em voz alta, revisando e alterando bastante. Na sequência, eu gravei o áudio puro das histórias. Veja, por ser a minha primeira experiência em podcast, eu acredito que eu tenha demorado mais do que o normal nessa etapa, já que eu fiz vários takes. Em terceiro, eu comecei a edição. Corte dos takes errados, limpeza do áudio, melhoria de ritmo. Cara, que trabalho. Eu sabia que ia ser difícil, mas não sabia que ia dar essa trabalharia toda, viu? E por fim, foi a procura, escolha e inclusão dos efeitos sonoros. Eu não sei se realmente ficou tão bom quanto eu queria, mas acredito que por ser uma primeira tentativa, eu acredito que tenha ficado bem próximo do que eu tinha pensado inicialmente. Acho que minha maior decepção nesse caso foi só em relação mesmo à sua duração, que foi só algo em torno de 7 minutos e eu queria que ficasse mais longo.
E depois de ter o áudio pronto, você acha que acabou o trabalho? Nada. Aí entrou a parte técnica de criar feed, publicar no iTunes, Spotify, criar a página no blog, um verdadeiro trabalhão. Ainda mais porque eu não sabia nada disso, eu tive que consultar bastante sites, o Google e tudo mais. Eu espero realmente que você tenha gostado, tanto do primeiro episódio, quanto desse bate-papo sobre o que eu quero para esse projeto, e também do processo de produção. E não esqueça de assinar o feed no seu agregador ou no Spotify. E também siga o Ligado em Viagem em todas as redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter e o Pinterest. Até a próxima, tchau!